Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. A carta chegou numa sexta-feira nublada, daquelas que deixam São Paulo com cara de Gotham, só que sem o Batman. E com mais camelô tentando te empurrar carregador pirata por R$50. Eu tava na rádio, tentando convencer o Mário Saudade a trocar o café da máquina por algo que não cheirasse a necrotério vencido. Quando a recepcionista me chamou no interfone com a elegância de quem acabou de descobrir que está lidando com um lunático. Ô Pedro, tem uma carta pra você. E parece escrita à mão, foi deixada aqui. Por um cara estranho. Ele disse que você ia entender. Desci na recepção com a minha mochila surrada e o Game Boy no bolso do colete, como quem vai pra guerra. Mas, na real, só queria ver se era mais uma intimação de alguma ex-cliente insatisfeita, que achou que eu ia resolver o caso dela como num passe de mágica. Eu posso fazer o que às vezes o marido não está traindo. Eu não tenho como mentir. A carta era de um velho conhecido da Santa Efigênia. Um tipo meio subproduto da civilização gamer. Era o Marmita. O apelido vinha de longe. Vocês precisam saber. Ou talvez não, porque eu sinceramente não era íntimo bastante do Marmita para saber de onde vinha esse apelido. Hoje ele tinha uma lojinha minúscula enfiada entre uma assistência técnica duvidosa e um salão de cabeleireiro daqueles especializados em cosplay. Ninguém sabia o nome real do cara. Uns diziam que era Vicente, outros achavam que era Arnaldo. Pra mim sempre foi o Marmita. E ponto. O bilhete tinha cheiro característico. É um cheiro da Santa Efigênia. É uma mistura de poeira, suor barato e nostalgia tóxica. Morbid, chegou um lote cabuloso de cartuchos. Você precisa ver. Não é zoeira, mano. É fonte quente, coisa que ninguém nunca viu. Eu tô com receio de deixar exposto. Aparece hoje. A loja tá meio low profile, então chega pelo corredor lateral, entrada dos fundos, e vê se não atrasa. Marmita. Só faltava ele desenhar um pentagrama no canto da folha para eu ter certeza. Eu tinha já certeza que eu estava me metendo numa enrascada. Mas, como todo bom detetive mal pago e entediado, o mistério sempre vence o bom senso. E como dizia meu falecido professor de lógica de programação, se é estranho demais para ignorar, provavelmente vale a pena fuçar. Ou talvez ele tenha dito isso num acesso de hipoglicemia. Mas o espírito da coisa tá aí. Fui andando até a República e caminhei até a Santa Efigênia, com aquele cuidado típico de quem sabe que a cada esquina pode ter uma Kombi vendendo pão com mortadela ou um camelô gritando: emulador completo com 4.000 jogos, aceita Pix. Eu já era uma figurinha repetida por ali. O pessoal me chamava de o cara do colete vermelho, ou o maluco dos games que fala sozinho. No caso, falando sozinho, eu tava só repetindo as salas dos RPGs japoneses que eu joguei mais de 1000 vezes. Essas coisas ficam na cabeça da gente, é um inferno. Mas ninguém entende um gênio incompreendido. Definitivamente, ninguém tem essa capacidade. A loja do Marmita ficava numa sobreloja meio encardida, entre os cabos de HDMI e os bonecos falsificados do Goku. A vitrine, que antes era coberta de pôsteres do Mega Drive, agora estava fechada com papelão e fita crepe. Low profile. Baixo nível, seria mais honesto. Achei o tal corredor lateral. O tipo de lugar que faria um rato pensar 2 vezes antes de entrar. Era um corredor úmido, com cheiro de miojo vencido e mofo. A luz da cidade parecia se dissolver ali. Fui guiado apenas por um letreiro de LED piscando aberto, com uma das letras falhando.
Quando cheguei na porta dos fundos, bati 2 vezes com o nó dos dedos, como eu fazia nos bons tempos do fliperama lá no Tatuapé, quando queria sinalizar que tinha ficha para a próxima. Silêncio. Mais 2 toques. Nada. E aí uma pirimboca se abriu. Só que não por alguém. Ela estava escancarada, aquela porta, como se tivesse sido deixada assim às pressas. Respirei fundo e entrei. A luz lá dentro era fraca, amarelada, e vinha de uma lâmpada fluorescente e tremendo como uma vítima de filme de exorcismo. A lojinha parecia ter sido abandonada às pressas. Caixas abertas, cartuchos espalhados no chão, como se um furacão tivesse passado jogando Donkey Kong nos outros. Ô mamita! Chamei com a entonação clássica de quem sabe que só tem 3 opções pela frente: susto, armadilha ou cilada sobrenatural. Ninguém respondeu, mas lá no fundo, uma pequena televisão de tubo estava ligada, sem som, mostrando o menu de um jogo que eu nunca tinha visto. O cartucho era preto, sem etiqueta, só um símbolo estranho desenhado à caneta vermelha. Parecia uma engrenagem com os olhos. Sim, olhos. Quando me aproximei, o menu piscou por um segundo, e o meu reflexo na tela se distorceu como se estivesse sendo sugado. Meu coração deu aquela batida seca, tipo um bug de som do Atari. E aí eu ouvi um barulho atrás de mim. Me virei num reflexo treinado por anos jogando Survival Horror. Rápido como um cara que está preparado para errar feio. E nada. Só o som metálico de algo caindo no chão. Um cartucho desses do Super Nintendo, mas partido ao meio, como se alguém estivesse tentando rasgar com as mãos. Isso aqui tá fedendo a encrenca, murmurei tirando o Game Boy do bolso como quem saca uma arma. Não ajudava em nada, mas me fazia sentir mais no controle. Foi quando escutei passos rápidos vindos do andar de cima. Mamita, é você? Mais passos, agora mais apressados, e um arranhar estranho, como se alguém estivesse arrastando uma corrente ou alguma coisa que estivesse sendo puxada contra a vontade. A escada levava ao andar superior. Alguém estava descendo. Engoli seco não por medo, quer dizer, sim, por medo, mas também porque a pizza de calabresa do almoço ainda estava em fase de digestão. A figura apareceu no topo da escada. Sombra, silhueta disforme, um brilho vermelho no lugar dos olhos. E então a televisão atrás de mim desligou com um estalo seco. E tudo mergulhou no escuro. Ótimo. Agora sim tá com cara de sexta-feira, sussurrei. E foi aí que eu corri. Parte 2. O quarto 305. São Paulo não tem silêncio, tem intervalo. Entre um freio de ônibus e o choro de um gato no cio, às vezes dá tempo de pensar. Foi num desses raros instantes de pausa que eu percebi. O Marmita estava mesmo sumido. Ele não aparecera no camelô desde o dia anterior. E para um sujeito como ele, que abria a banquinha até em feriado religioso e velório da avó alheia, isso já era suficiente para ligar o alerta vermelho do meu radar de, como posso dizer, detetive de casos esquisitos. Ou homem sexy meio nerd. Marmita, um nome civil desconhecido. Apelido herdado de um dia infeliz no ensino médio envolvendo um almoço mal embalado. Isso pelo menos fui eu que criei, para tentar suprir o vazio na minha mente da origem do apelido dele. Bom, ele devia ter uns 40 anos, bem vividos e mal dormidos. Era um cara de estatura média, cabelo ralo, mas comprido, em protesto contra a calvície, talvez. E usava óculos com lentes grossas como um cartucho de um Neo Geo. Tinha um quê de rato de locadora, sabe aqueles ratos? O que fazia sentido. Era mais ou menos isso mesmo. Um sobrevivente dos tempos analógicos, vivendo entre desbloqueios de PS2 e edições alternativas daqueles horríveis RPGs. Nunca se casou, nunca teve filhos, não tinha família em São Paulo, pelo menos eu acho que não.
e se teve em algum lugar, não fazia questão de lembrar. Era um nerd raiz, daqueles bem sujões e daqueles bons. Jogava de tudo, vendia o que podia e tinha um talento estranho para descobrir jogos obscuros que nem o Google conhece. É claro que o Marmita não era um santo. Tinha um histórico discreto de vender jogo pirata e liberar console travado por R$50. Mas convenhamos, em tempos de crise, quem nunca passou por um cheat code na lei? Naquela manhã, o dono do trailer de cachorro-quente da esquina, um senhor vesgo com um hálito de mostarda vencida, me chamou com um aceno estranho, como se tivesse medo de ser ouvido. Ô Negari, é você o Negari, não é? Aquele da rádio? Aquele amigo do grande Mário Saudade? Depende. Você é da Receita Federal? E o Mário Saudade não é tão grande assim. Ele não riu, sinal de que era séria a coisa. O Marmita deixou isso pra você. Disse que se ele não voltasse era pra te entregar. O envelope pardo meio amarrotado tinha meu nome escrito com caneta azul em letra tremida. Dentro, 2 fitas do Super Nintendo. Sem rótulo, sem desenho, nenhuma identificação, nenhuma explicação. Ali, minha pulga atrás da orelha trocou de lugar com um morcego. Guardei as fitas na mochila e fiz o que qualquer detetive profissional faria numa situação dessas. Fui procurar onde ele estava há horas. Alguns favores, um lanche para o segurança da galeria e 3 trocas de mensagens depois eu tinha o endereço. Um antigo hotel, horrível, transformado em pensão lá no centro. Daquelas construções dos anos 40 que já viram de tudo nessa vida. Golpes, brigas, romances e até o início de um apocalipse. O tipo de lugar que fede a mofo, a desespero, a cigarros vagabundos. Cheguei no final da tarde. O letreiro dizia Hotel Majestic. Piscava sem vontade, como se implorasse por aposentadoria. No balcão, um senhor com cara de quem viu a Segunda Guerra Mundial na TV, ao vivo, anotava os números num caderno amarelado. O hall era silencioso. Só o barulho de um ventilador antigo girando como se fizesse um último esforço de utilidade. Eu vim visitar o senhor Marmita. Marmita? Aqui não tem ninguém com esse nome, não. Onde já se viu Marmita? Oh, God. Ele deve estar como o Carlos Alberto ou o Eduardo Nintendo ou alguma coisa relacionada a videogame. Anda me devendo um dinheiro e uma vida no Control 3. Ele bufou, revirou o caderno e soltou. 4.305. Se ele estiver lá, avisa que o aluguel venceu na terça. Subi os 3 lances de escada com o coração batendo mais rápido do que uma partida final do Street 2. No corredor, luzes fracas iluminavam paredes descascadas e portas tortas. O clima era mais de um filme noir do que eu gostaria de admitir. Chegando lá meio esbaforido, a porta do quarto 305 estava aberta. Não entreaberta. Aberta de verdade, escancarada, como se alguém tivesse chutado com pressa ou com raiva. Ou os dois. A fechadura pendia miserável, torcida como um dente quebrado. Fiquei ali parado por uns bons 10 segundos, observando o batente. Já estive em cenas de crime piores, mas aquele tipo de bagunça tinha outro peso. Era pessoal. Não comigo, mas com alguém que eu conhecia. E mesmo que fosse o Marmita, o cara mais desajeitado, nerd e inofensivo que já me vendeu uma fita de Top Gear por 40 conto e um café solúvel. Entrei com cuidado, desviando dos cacos de madeira na porta. O quarto era deprimente, mas não no sentido triste, e sim no sentido, vamos dizer, albergue de RPG pós-apocalíptico. Um lençol amarelado pendia da cama torta. Roupas espalhadas pareciam ter sido lançadas, sei lá, um furacão que eu via Mega Man 5 no último volume. E no chão havia um travesseiro estraçalhado, com as entranhas de espuma expostas, como se tivesse morrido em batalha. Mas os consoles estavam lá. Uma mesa encostada na parede, carregando com dignidade a sua coleção.
Um Dreamcast, um Mega Drive, um PS2, Saturno, Super Nintendo, japonês, um GameCube azul, relíquias sagradas, intactas. Nenhum cabo fora desconectado. E isso para mim foi o maior alerta. Quem quer que tenha invadido aqui não estava atrás de dinheiro. Tinha console ali que valia mais do que o aluguel do prédio inteiro. Mas ninguém levou nada. Foi quando bati o olho na estante de madeira. Vazia. Ou melhor, quase vazia. Os espaços onde normalmente ficariam os cartuchos estavam expostos, como feridas abertas. Alguns ainda estavam lá, é verdade. FIFA 96, Mortal Kombat 3, um clone pirata de Tartaruga Ninja, mas o miolo da coleção, aquele recheio suspeito e potencialmente valioso, tinha sumido. Apertei a alça da minha mochila. Lá dentro, no envelope que recebi do comerciante da galeria, estavam os 2 cartuchos sem rótulo que o Marmita tinha deixado para mim. Merda, eram esses que estão comigo que eles queriam, murmurei com um frio subindo pelas costas. Fui até a mesa, havia papéis rasgados, notas fiscais, um caderno cheio de rabiscos que pareciam código hexadecimal, ou listas de compras escritas em Klingon, e uma lata de biscoito. Encontrei alguns disquetes etiquetados com nomes que não ajudavam muito. Dump 001, o NKNWN, Forbidden, um charme retrô, mas nada concreto. Eu olhei em volta, era como se o quarto dissesse: ele não está aqui, e quem veio atrás dele também não faz ideia de onde ele foi parar. Suspirei. Marmita era um cara estranho, mas era um bom cara. Quarentão, aquela barriguinha nerd, aquela calça cargo, sempre com uma chave de fenda pendurada, um jeitão de quem falava mais com NPCs do que com gente real. Morava ali naquele hotel transformado em pensão fazia uns 10 anos. Pelo menos eu acho. Sem família em São Paulo, sem vizinhos que soubessem o nome verdadeiro dele, um fantasma da cidade. Como tantos. Mas ele nunca teve fama de encrenqueiro. No máximo vendia uns consoles desbloqueados. Uma fita pirata aqui, outra ali, talvez um cartucho com tradução tosca em português de Portugal. Nada que justificasse uma invasão como essa. Ou talvez justificasse sim, dependendo do que tem nessas fitas. Pensei olhando para a mochila de novo. E de lá saí com o estômago embrulhado e a sensação de que a coisa toda estava prestes a escalar. E claro, eu estava certo. Eu sempre estou certo. Por isso que eu me chamo Pedro Morbid. Meu apartamento fica no Centro Velho, um prédio com alma e cheiro de histórias mal contadas. O elevador nunca funciona e as escadas rangem mais do que os joelhos de um Mega Man sem óleo. Subi como sempre no modo furtivo, já de ouvido atento. No 3º andar ouvi passos. 2 pares, descendo rápido. Reflexo imediato. Me encostei em uma das portas do corredor fingindo estar procurando a chave e tentei parecer um morador distraído. Com a cabeça baixada, mexi nos bolsos e murmurei para ninguém. Droga, eu acho que eu deixei na lavanderia. Os 2 passaram por mim como sombras. Um usava boné escuro e tinha o maxilar travado como um personagem de anime. O outro, mais velho, um terno marrom gasto e olhos fundos. Os 2 ignoraram minha encenação, mas havia tensão no ar. Algo no jeito como olhavam de canto, como os olhos se mantinham rígidos. Segurei a respiração até os passos sumirem na escada abaixo. Quando me senti seguro, fui até a porta do meu apartamento. Entreaberta. Ai não, resmunguei. Empurrei a porta devagar. O caos reinava. Minha escrivaninha virada, a TV arrancada da tomada, a estante de jogos com os títulos empilhados como se alguém estivesse procurando por algo específico. Mas, assim como no quarto do Marmita, os itens de valor estavam lá, intocados. Eles não queriam dinheiro, queriam informação, queriam algo. E eu sabia exatamente o que era. Foi aí que eu ouvi passos correndo, vindo de volta. Não, eles se ligaram.
Falei num sussurro apavorado. Corri até a janela, 3º andar, vista para um beco cheio de sacos de lixo e um container. A queda era feia, mas eu já tinha enfrentado coisa pior. Tipo aquelas filas da Liberdade para comer um hot dog empanado. Abracei a mochila, era ela ou nada. E eu não estava disposto a entregar aqueles cartuchos sem saber pelo menos o que diabos havia dentro deles. É isso, Pedro. Você queria um caso de verdade, não é? Agora segura essa fase bônus. Saltei. 3 segundos de queda. Um baque seco. O som de tampas de metal e cheiro de salgado velho. Mas pelo menos meus ossos estavam no lugar. Pelo menos dessa vez. Parte 4. Código no cartucho. 3,5 metros. Essa era a distância entre o meu orgulho e a chance de não apanhar com um pedaço de pau nas costelas. E eu pulei. O plano era aterrissar suavemente num container de lixo. O destino decidiu me oferecer uma alternativa mais nutritiva. Um caminhão de feira, estacionado na calçada, transbordando de laranjas. E foi aí que eu caí, como um saco de batata humana, espremido pelo menos por 15 frutas no meu traseiro. Rolei entre cascas e gomos, gemendo de dor e cítrico. A mochila ainda estava comigo, os cartuchos também, e meus perseguidores, por enquanto, ainda tateavam o 3º andar atrás de um Pedro que não estava mais lá. Valeu, Newton, murmurei e saí mancando dali como um figurante de filme B. Eu precisava fazer 3 coisas: descobrir o que tinha nos cartuchos, encontrar um lugar seguro e arranjar um Super Nintendo funcional. Em resumo, eu precisava de alguém tão obcecada por retro games quanto eu. Alguém com hardware, paciência e uma dose generosa de paranoia. A Zelda. Sim, eu sei, vocês sabem. A Zelda. Peguei o celular e disquei. Alô? Disse uma voz meio arrastada, como se tivesse sido recém-arrancada de um sonho ruim com DLSs pagos. É o Morbid. Preciso invadir sua casa. De novo, Pedro? Ela resmungou, mas sem surpresa. O que foi dessa vez? Cartucho enfeitiçado? Alienígena 16 bits? Pior. Gente real. E armada, talvez. Posso ir? Só se trouxer salgadinho de cebola. Desliguei antes que ela mudasse de ideia. Zelda mora num sobradinho escondido entre uma borracharia e uma igreja evangélica. A fachada parece que foi desenhada pelo Sonic bêbado, aquele feio. Tijolos descascados, um letreiro torto de lan house apagado com spray e uma samambaia morta pendurada como troféu. Bati à porta 2 vezes, ouvi arranhar do outro lado, e miados. Zelda abriu usando o pijama do Castlevania e uma camisa do Ionoid que devia ter conhecido dias melhores. O cabelo dela parecia ter sido penteado com uma furadeira. O Nelson tá deitado em cima do Dreamcast, tive que desligar. Ela abriu espaço para eu entrar, e lá estava o gato, um senhor respeitável, gordo como um controle de 64, dormindo com as patas sobre o console como se guardasse um segredo nuclear. O Nelson ainda guarda os portais do multiverso, pelo jeito. Comentei fechando a porta. Zelda me olhou com desconfiança. Por que você tá com essa cara de quem fugiu da PM? É porque eu fugi da PM. Pelo menos a alternativa. 2 caras vieram atrás de mim. Eu acho que tem relação com isso aqui. Tirei a mochila das costas e mostrei o envelope. Ela arqueou a sobrancelha. Cartucho sem rótulo. Isso fede a maldição ou pirataria avançada. Ou os dois. Nos acomodamos na sala, que mais parecia o cenário de um leilão pós-apocalipse da Tectoy, e ligamos o Super Nintendo. Zelda afastou o Nelson de cima do console com um carinho bruto, como quem retira dinamite das mãos de um bêbado. Inseri o primeiro cartucho. A tela acendeu. A música tocou. Top Gear 3000. Eu e Zelda nos entreolhamos. Isso aqui não tem nada de raro, Pedro. Ela murmurou, franzindo o nariz. É só um jogo de corrida meio genérico. Eu tinha no disquete. Mas... cocei o queixo.
O Mamita não era o tipo de cara que deixaria 2 capangas arrombarem uma pensão para pegar um Top Gear 3000. Pode ser código. Algum mod escondido, um menu secreto? Joguei uma corrida. Primeiro parecia tudo igual. Carro, trilha sonora animada, pistas futuristas. Mas então percebi. Não era música. Era algo na música. Um som no fundo, repetitivo. Uma batida metálica que não combinava com o estilo do jogo. Escuta isso. Falei apontando para o som. Zelda aumentou o volume. O som estava lá, sutil, mas insistente. É uma batida seca, Pedro. Parece código Morse? Ela perguntou, e eu já estava anotando num papel. Exato. Ponto, ponto, traço, pausa, ponto, ponto, ponto. Isso é um código, Zelda. Ela regalou os olhos. Você tá dizendo que o jogo tá transmitindo mensagens dentro da música? É exatamente isso que eu tô dizendo, fofa. Comecei a decifrar os sons. A cada curva, a batida parecia se ajustar, como se estivesse se comunicando em tempo real. As palavras surgiram devagar, mas estavam lá. Okami, Okami, Okami. Ouça-me. Zelda repetiu encostando-se no sofá. Pedro, isso tá me dando arrepios. Continuei jogando. A batida mudou, mais intensa, mais urgente. Formou uma nova frase. Avalie cada camada. Avalie cada camada. Camada do quê? Zelda se levantou inquieta. Andava pela sala como quem esperava que uma escotilha se abrisse no chão. Isso não é só hack, Pedro. É uma mensagem. Alguém escondeu um código dentro de um jogo comum. Você sabe o trabalho que dá isso? Isso é coisa de desenvolvedor profissional ou de gente que quer esconder algo. Algo debaixo do radar. Como mensagens disfarçadas para fugir da vigilância digital. Ela assentiu. Nelson, como se entendesse a atenção, pulou no colo dela com um bocejo dramático. Pedro, você trouxe só esse cartucho? Eu trouxe 2. O outro ainda nem testei. Antes de testarmos, a gente precisa ripar esse ROM, ver o código. Se alguém inseriu camadas de áudio com mensagens, talvez tenha inserido algo visual também, ou até dados criptografados, como um HD disfarçado de jogo? Exato. Zelda me olhou com uma intensidade que eu não via desde a nossa competição, aquela final em contra 3. Quem te deu isso, Pedro? Foi o Mamita. Então esse cara tá morto. Não consegui responder, porque naquele instante a música mudou outra vez. A tela piscou e as últimas batidas da corrida soaram como um novo código. Nele está. Neles. Neles está. Ué. Arregalei os olhos. Zelda também. Nele está. Repeti. Zelda engoliu em seco. Pedro, nele quem? Parte 5. Segredos em 16 bits. Eu acho que eu já sei do que se trata. Zelda disse com aquele tom grave que ela só usa quando o assunto é sério. Ou quando Nelson vomita por qualquer motivo. Cê sabe, é? E resolveu esperar eu quase ser esfaqueado e cair num caminhão de laranja para me contar? Rebati ainda mastigando a última sílaba da palavra nele está, que piscava no meu caderno. Ela ignorou meu sarcasmo, como sempre. Já faz um tempo que eu ando investigando uma teoria. Uma rede de informações escondidas em cartuchos antigos de videogame. Jogos populares, clássicos, mas com alterações minúsculas nos dados internos. Só dá para ver quem sabe. Só dá para perceber quem joga esses jogos quase que diariamente, pois são imperceptíveis. Como essas batidas que ouvimos. Exatamente, só que vai além. Aparentemente tem gente, ou grupos inteiros, usando esses cartuchos como meio de comunicação fora da rede, como uma dark web analógica. Você está dizendo que o Top Gear 3000 virou pombo correio? Sim, pense comigo, Pedro.
Ela já estava de pé, digitando furiosamente num dos notebooks que não estava ligado à rede, enquanto o Nelson se espreguiçava sobre um modem. O mundo digital, o online, está completamente vigiado. Temos firewalls, rastreadores, espionagem estatal, hackers por diversão, golpistas, spam e aquele seu primo que posta vídeo de teoria da Terra plana no Facebook. Ah, o Robson? Eu bloqueei ele. Vai, continua. Então, qual seria a maneira mais segura de trafegar informação sensível? Voltar ao físico, ao offline, mas não em papel, que é fácil de interceptar, e nem com pendrives, é muito óbvio. Agora, cartuchos, ninguém mais suspeita de cartuchos de 30 anos atrás, ainda mais se eles forem, iguais aos originais. Fiquei encarando a tela do jogo congelada na televisão. O carrinho estava ali, parado na pista, como se esperasse algo de mim. Uma resposta, um próximo passo. Mas como você soube disso? Isso não tá no Detetives do Sobrenatural Brasil, né? Zelda me lançou aquele olhar de você é burro ou tá interpretando um personagem? Abaixou o tom de voz como se a TV antiga fosse uma informante da CIA. Um grupo de Telegram. Ah, claro! Ai, Zelda, só podia ser o Telegram, o berço das ideias mais iluminadas da humanidade. Da conspiração dos pombos robôs ao curso de sedução com Pokémon. Pedro, escuta. Lá tem um grupo chamado Retromissão. Gente maluca, claro. Mas também tem programador, tem colecionador, tem engenheiro e um cara que jura que trabalhou na Gradiente em 93. Eles compartilham dumps de rooms modificadas, prints de códigos binários com metadados escondidos. É coisa pesada. Às vezes frases inteiras estão gravadas no código hexadecimal das fitas. E mais, algumas dessas mensagens parecem ter origem comum, como se fossem do mesmo grupo, tentando passar recados codificados. E recados para quem? É o que ainda estamos tentando entender. Mas os alvos parecem ser gente como você, Pedro. Investigadores, curiosos, gente que mexe onde não foi chamada. O clima da sala ficou tão tenso que até o Nelson decidiu mudar de lugar. Ok, eu disse esfregando o rosto com as mãos. Então você acha que esse cartucho foi feito por esse grupo? Sim, Pedro. Ou que carrega mensagens de alguém tentando alertar sobre ele. O nele está pode ser sobre o próprio cartucho ou alguém que está escondendo algo dentro dos dados. Tirei meu caderno e anotei a mensagem decodificada. Ouça-me, avalie cada camada. Nele está. Zelda já estava conectando cabos entre os aparelhos, com o cuidado de quem desmonta uma bomba relógio. Ela plugou um adaptador retrô USB num leitor especializado. Eu vou extrair o conteúdo da room e escanear por dados ocultos. Não dá para confiar só nos olhos. Explicou enquanto abria um programa cheio de janelas piscando, gráficos bizarros e uma música ambiente que parecia saída do Silent Hill. E o que é isso? É Linux? Uma versão customizada, com acesso a redes privadas e espelhamento. Eu fiz esse sistema para explorar camadas de dados, camadas em fitas piratas do Paraguai. Às vezes tem coisa interessante no fundo. Tipo pornografia dos anos 90. Ela sorriu. Pior, vídeo de gente consertando o controle com cuspe. Enquanto a Zelda mergulhava no universo paralelo dos binários, eu decidi sair. Eu precisava investigar mais sobre os dois marmanjos que tentavam invadir meu quarto e descobrir quem estava tão interessado nesses cartuchos. E ainda, acima de tudo, o porquê. Saí com a minha velha jaqueta colete vermelho, os óculos escurecidos só para manter o estilo, porque estava nublado, e um gravador no bolso. Primeiro destino, o bar do Claudinei, reduto de gente informada e pouco confiável, ou seja, um lugar legal. Mas antes de chegar lá, meu celular vibrou. Era uma notificação de notícia local. E a manchete me congelou por dentro. Corpo encontrado em área industrial abandonada na Zona Leste é identificado como Leandro Moraes. A
apelidado de Marmita. A polícia suspeita de morte entre facções. Ele tinha cara de Leandro mesmo. O Marmita, meu fornecedor, meu contato, meu amigo esquisito que colecionava consoles como outros colecionam multas. E agora estava morto. Minha garganta travou, a cabeça latejava. Não havia mais dúvidas. Alguém estava limpando o rastro. Voltei correndo para a casa da Zelda. Entrei batendo a porta. Ela levantou os olhos da tela. Achou alguma coisa? Não, disse eu, jogando o celular na mesa. Alguém achou o Marmita. E agora ele está morto. O silêncio caiu como uma bomba de gravidade zero. Zelda se levantou devagar. Nelson se encolheu embaixo do rack. Pedro, a gente precisa ser rápido. Eles sabem que você pegou os cartuchos e agora vão querer eliminar o resto da cadeia. Ela estava certa. E eu sentia nas tripas. A fita ainda rodava. A mensagem estava lá, repetindo no fundo da música. Ouça-me. E agora, mais do que nunca, eu estava pronto para ouvir. Parte 6. O Homem do Chapéu Panamá. Voltar para a Rádio Sombria depois da notícia da morte do Marmita, foi como cruzar uma linha invisível. Eu sabia, no fundo do meu suéter puído e da alma já meio gasta, que aquilo tudo deixava de ser só uma investigação. Agora é pessoal. Um amigo meu estava morto, e o motivo era feito de bits e sangue. Segurei firme minha mochila, sentindo o peso do Game Boy e dos 2 cartuchos como se fossem dinamite digital. Zelda ainda estava analisando a room, mas eu não podia mais ficar parado. Eu precisava de respostas, e se possível, de backup. A sede da rádio ficava numa ruela escondida entre um boteco onde o garçom dorme no balcão e uma loja de peças automotivas que vende mais cigarro do que embreagem. Um lugar discreto, ou ao menos costumava ser. Estava quase alcançando a porta quando os vi, os 2 sujeitos de antes. Mesmo sobretudo, mesma expressão de pastor de seita com déficit de afeto. Um deles tinha a mão no bolso do casaco. E não era para pegar um trident. Eu congelei no reflexo. O que me salvou foi a mão de alguém que me puxou de lado, firme como o gancho de um guindaste. Anda, idiota, disse a voz grave. Antes que eu pudesse reagir, fui arrastado por um corredor lateral entre os prédios. O cheiro de mofo e fritura velha batia forte. Viramos uma esquina, depois outra. Só parei quando ele empurrou uma porta de ferro escangalhada e me jogou no beco escondido, onde até o Google Maps teria medo de entrar. Você tá bem? Ele perguntou. Eu ofegava como se tivesse corrido uma maratona com um piano nas costas. Defina bem, rebati. Agora que a adrenalina abaixava, pude ver melhor o meu salvador. Barba desgrenhada, roupas encardidas que já tinham visto dias melhores, cabelo grisalho preso num coque improvisado e um cheiro de quem tomou banho pela última vez quando o Orkut ainda existia. Valeu? Sei lá. Por não me deixar virar estatística? Quem é você? Ele sorriu de canto, ajeitando a gola do casaco remendado. Alguém que presta atenção. Coisa rara hoje em dia. Havia algo no jeito dele. Falava como um palestrante da TV Cultura disfarçado de mendigo. As palavras vinham escolhidas, limpas, um português impecável, sem gírias nem pressa, só convicção. Você está em perigo, Pedro. Meus olhos se estreitaram. Eu já percebi, mas como você sabe o meu nome? Ele tirou do bolso um maço de papéis amassados. Eram cópias de xerox, de fotos minhas, imagens minhas, inclusive entrando no Arcadium. Outra com a Zelda, uma terceira pixelada, me mostrava conversando com Marmita. No canto de cada uma delas anotado a caneta. Negare segue ativo. Monitorar. Quem é você? É o Batman da Barão de Tapetininga? Ele respirou fundo. Alguém tentando impedir que isso aqui vire uma guerra.
Tá, e o que significa isso? Os cartuchos são mensagens escondidas, mas acho que você já sabe. O conteúdo que você está carregando aí é material altamente sensível. Fragmentos de comunicações entre espiões, agentes autônomos e possivelmente desertores de países que você não gostaria de provocar, nem com uma figurinha de WhatsApp. Engoli seco. Você tá me dizendo que essa história de esconder dados em cartuchos não era só teoria maluca? Nunca foi teoria. Era prática desde os anos 90. E agora, bem, agora voltou. Ele se encostou numa pilha de caixotes como se aquilo fosse um sofá, o sofá da casa dele. Houve uma ruptura. Uma divisão dentro desse grupo que usa os cartuchos. Uma parte quer vazar as informações, outra quer impedir a qualquer custo. E aí entra você, um curioso que acabou pegando os fragmentos certos. Tá, e o Marmita? Ele assentiu pesaroso. Ele era o elo fraco. Sabia demais e tinha a boca solta demais. Fizeram parecer um assalto comum, mas não foi. O silêncio caiu por alguns segundos. Apenas o som de um gato derrubando um latão ao longe preenchia o beco. E você, ô mendigo? De onde saiu? Você trabalha para quem? Ele sorriu. Um sorriso cansado, mas com certo orgulho. Eu já trabalhei para algumas letras do alfabeto. Mas hoje eu sou apenas o... Pode me chamar de A. A? Ele tirou do bolso um chapéu Panamá velho, amassado e encardido, e o colocou com uma elegância de um diplomata que perdeu o crachá. E é só isso. Esse A, é nome ou ameaça? Depende de você, detetive. Fiquei encarando aquele homem por alguns segundos. Tudo nele gritava maluco, maluco, mas havia coerência. Havia lógica nos olhos dele. Havia dor e, acima de tudo, havia verdade. Tá bom, vamos dizer que eu acredito em você. O que você sugere? Continue jogando. Cada fase desse cartucho tem códigos. São fragmentos, talvez coordenadas, talvez arquivos. Mas lembre-se, cada dado encontrado é uma vida em risco. A sua, inclusive. E você vai me ajudar? Eu já estou ajudando, mas não posso me expor. Eu estou resolvendo outros problemas. Problemas que eu me meti com outras pessoas, também grandes. Às vezes essas pessoas estão ligadas com as pessoas que estão te procurando. Há olhos demais por aí, Pedro. Até nos pixels. Ele se afastou lentamente, sumindo entre os caixotes. Quando olhei de novo, não estava mais lá. Sozinho no beco, senti o peso da informação me esmagando. As coisas sempre foram barra pesada para mim. Eu escolhi o humor sarcástico como escudo contra uma porção de coisas chatas que me perseguem e outras que eu mesmo faço questão de perseguir, tipo o paradeiro do meu pai. Zelda precisava saber disso e de algum jeito eu teria que continuar decifrando os códigos sem virar a próxima manchete. Segurei o cartucho no bolso. O plástico, antes inofensivo, agora parecia uma bomba relógio de 16 bits. Respirei fundo, recoloquei os óculos e ajeitei o colete. O jogo estava longe de acabar, mas pela primeira vez eu temia pelo continue. Parte 7. Tribo na Uganda. São Paulo tem esse talento estranho de te engolir. Quando a cidade se fecha ao seu redor, parece que os prédios ficam mais altos, os carros mais barulhentos e as pessoas mais indiferentes. E ali estava eu, Pedro Morbid, vagando pela República feito um NPC bugado. O sol da tarde batia na lente dos meus óculos. O meu Game Boy pesava como chumbo no bolso do colete. Eu estava sem rumo. Depois do encontro com o tal A, aquele mendigo com sotaque de agente internacional e um chapéu Panamá que parecia ter saído de um filme noir tropical, eu percebi que tinha passado do ponto de retorno. Não era mais uma investigação sobre um cartucho retrô misterioso. Era algo maior,
e potencialmente letal. As informações que ele soltou martelavam na minha mente. Espiões, facções internas, guerra, e eu ali com um tênis rasgado e um cartucho do inferno no bolso. Entrei no Shopping Light mais para respirar ar-condicionado do que por outro motivo. O mundo podia estar prestes a acabar, mas eu ainda precisava de sombra e um frappuccino de R$10. Sentei-me na praça de alimentação quase vazia, tentando me convencer de que tudo podia ser exagero. Que talvez o cara do beco fosse só um lunático muito eloquente. Foi então que o celular vibrou. Era Zelda. Atendi na hora. Fala, Zelda, alguma coisa? A voz dela veio acelerada, com aquele tom que a gente só ouve quando a adrenalina tá batendo mais forte que o coração. Pedro, escuta. Eu consegui. O programa decodificou parte dos dados. E é muito pior do que a gente imaginava. Ora, pior como? Perguntei, já me ajeitando na cadeira. Eu encontrei arquivos, Pedro. Arquivos escondidos. Não são apenas trechos de conversa. São áudios. Áudios reais. De gente graúda, Pedro. Juízes, ministros, CEOs de empresas grandes, tipo multinacionais. Conversas comprometedoras. Históricos de busca pesadíssimos. Até comprovantes de compra de coisa ilegal. Engoli em seco. Ô Zelda, calma. Você tá me dizendo que os códigos que a gente achou nos cartuchos não são só mensagens? São senhas? Isso mesmo, senhas. Cada código desbloqueia um drive. E esses drives estão hospedados em servidores fora do país. É material confidencial, comprometedor. Se alguém colocar as mãos nisso tudo, pode, sei lá, causar um colapso. E se a pessoa errada tiver acesso... Ela parou de falar. Ou melhor, hesitou. Eu senti a respiração dela. Ô Zelda, quem tiver isso pode ser preso, então? Ou morto, completou ela num sussurro. Me levantei de onde eu estava, batendo o joelho na mesa. Um segurança me lançou um olhar torto. Você tem certeza que sua conexão é segura? Perguntei, já olhando ao redor, como se pudesse ver alguém interceptando a ligação. Ela deu uma risadinha tensa. É claro que sim. Quem tentar me rastrear vai ser redirecionado para uma tribo na Uganda. Literalmente. Eu configurei o IP para um roteador que rebota de 7 servidores africanos. Até os Illuminatis iam ter dor de cabeça. Ô Zelda, relaxa, Mobbit. Eu sei o que estou fazendo. Peraí. Espera um pouco. Silêncio. Zelda, mais silêncio. Um barulho abafado, como algo caindo no chão. Ô Zelda! Pedro, tem alguém lá fora. Meu estômago virou um cubo mágico. O tipo de frase que faz qualquer pessoa largar o frappuccino e correr. Aonde? Alguém onde? Na janela do quarto, Pedro. Não tinha como chegar até aqui. A conexão fez um estalo, ou um chiado. Algo estava sendo interceptado, ou bloqueado, ou pior, invadido. Sai daí, Zelda, sai daí agora! Ouvi um grito, seco, curto, quase um soluço afogado em desespero. Zelda! Zelda! Uma batida forte, como se uma porta tivesse sido arrombada. Pedro! A chamada caiu. Fiquei parado no meio da praça de alimentação. O celular na minha mão tremia. Talvez fosse eu. As vozes ao redor sumiram. O mundo desacelerou. A última palavra dela ecoava na minha mente, como se tivesse sido gravada direto no meu cérebro. Olhei ao redor, nenhum rosto familiar. Ninguém correndo. Nada que denunciasse que alguém do outro lado da cidade podia estar sendo arrastado por pessoas que não batem na porta. E foi ali, no meio daquele shopping iluminado, com um letreiro de loja de óculos piscando promoção 2x1, que eu entendi. Toda a conexão é insegura. Toda. O sistema dela foi quebrado. E se Zelda, com todos os truques que conhecia, foi encontrada, eu era um alvo fácil. Mais fácil que um tutorial de Tetris. E eu sempre fui o falso nerd.
Eu pouco conheço de tecnologia. Na verdade, eu sou um especialista mais em videogames antigos do que qualquer outra coisa. Vocês conhecem o falso nerd. Ele tem cara de nerd, tem óculos de nerd, usa roupas de nerd, mas ele não sabe nada de nada. E eu sou assim. Eu não sei nada de nada. Eu sou apenas o Pedro largado pelo pai, que agora precisa achar a amiga. Eu não pensei. Eu saí correndo. O som das minhas passadas misturado ao alarme invisível que berrava dentro de mim. Zelda estava em perigo, e eu não fazia ideia de onde ela estava agora, ou quem tinha levado ela. Mas eu ia descobrir. Nem que para isso eu tivesse que ir até a bendita tribo da Uganda. Parte 8. A jogada de troca. O frio da madrugada paulistana me fazia lembrar de que, apesar do caos conspiratório que me engolia, eu ainda era um ser humano. Um ser humano disfarçado de morador de rua, usando uma touca roxa do Palmeiras comprada num camelô da Sé por R$10, o que já era caro, considerado o furo no topo e o cheiro de pipoca velha que parecia impregnado no tecido desde 98. Escondia-me entre os fundos do Shopping Light e a entrada lateral de um estacionamento subterrâneo. Tinha conseguido escapar da perseguição dos capangas mais cedo, mas agora me restava um pouco mais do que o medo, a memória dos cartuchos escondidos na mochila e a angústia de não saber o que tinha acontecido com Zelda. Ela sempre fora meio maluca, paranoica com esses rastreamentos. Dizia que usava 4 VPNs simultâneos e que o seu roteador mandava qualquer IP invasor direto para um zoológico. Mas o grito que eu ouvi ao telefone não fora... Claro que não foi paranoia. Foi real. Zelda fora levada. Nelson, o gato, deve estar escondido debaixo de algum console quente. Eu espero pelo menos que ele esteja bem. O celular apitou. Número restrito. Respirei fundo, como se isso fizesse diferença. E atendi. Senhor Morbid. A voz do outro lado era masculina, arrastada, com aquele tom de superioridade típica de vilão B de filme dos anos 80. Creio que esteja em posse de algo que nos pertence. Olha, se for a touca do Palmeiras, sinto informar que agora ela é patrimônio histórico. Os cartuchos. Ah, isso? Estão comigo, inteirinhos. E se você encostar um dedo na Zelda, eu provavelmente vou gritar e correr. Porque você claramente tem mais gente, mais armas, mas não vai conseguir o que quer. Está blefando? Eu sou péssimo nisso, para ser sincero. Mas escuta, vocês sequestraram a pessoa errada. Aquela amostra que ela decodificou era só isso, uma amostra. A primeira fase do jogo. O verdadeiro código está dentro das demais fases, nos cartuchos. E adivinha só quem tem os cartuchos com essas fases? Euzinho da Silva. Houve silêncio. Do outro lado podia ouvir um leve som de respiração, ou talvez de digitação, ou vai saber o gato andando sobre um teclado. Está me dizendo que os arquivos ainda não foram acessados. Exato. E se matarem a Zelda, adeus decodificação, adeus códigos, adeus acesso. E é claro, meu amigo, adeus chances de iniciar a guerra global que vocês aparentemente tanto querem. E o que propõe? Uma troca. Os cartuchos pela Zelda. Mas eu quero garantias de que ela está viva. Mais silêncio. A ligação foi encerrada abruptamente. E eu fiquei ali parado, olhando para a tela preta do celular, como quem espera uma resposta do universo. Depois de alguns minutos de desespero silencioso, o telefone tocou novamente. Dessa vez era vídeo. Um número bloqueado de novo. Aceitei a chamada. A imagem estava embaçada, um galpão mal iluminado. E a Zelda. Ela estava amarrada a uma cadeira de plástico, daquela de churrasco, com um lençol rasgado como mordaça improvisada.
Seu cabelo estava bagunçado e ela me olhava com uma mistura de fúria e alívio. Atrás dela, um sujeito com cara de gerente de startup em férias forçadas segurava um notebook. Prova de vida, Disse a voz anterior, agora vinda da boca do Yuppie. vamos marcar a troca. Olha, eu quero a Zelda viva, viu? Consciente e sem nenhum arranhão. Eu levo os cartuchos, mas se vocês forem espertos, vão me deixar ajudar a decifrar. Caso contrário, boa sorte tentando entender um labirinto digital feito por um gênio recluso dos anos 90. Onde? Largo do Paissandu, hoje às 10 da noite. O que acha? Local público demais. Justamente. Vocês não querem chamar atenção. E nem eu. Ali é grande, tem muito acesso, tem muita saída, tem várias câmeras. Vamos nos proteger mutuamente, não acha? Ele encerrou a chamada sem responder. A imagem congelada de Zelda ainda tremia na minha retina. Aquilo era tudo o que eu tinha. Voltei ao esconderijo improvisado. Uma kitnet desativada sobre uma antiga loja de penhores, que pertencia a um conhecido da época em que investigava adultérios e gatos sumidos. Escondi os cartuchos embaixo de uma telha solta no canto da sala. Não sabia se aquela gente tinha alguma forma de rastreá-los, mas sabia que eram valiosos demais para andar com eles de qualquer jeito. Fiz algumas anotações e listei o que eu sabia. 1. Os cartuchos continham senhas. 2. As senhas abriam arquivos secretos hospedados fora do país. 3. Esses arquivos continham informações capazes de destruir reputações de gente grande, acabar com países inteiros. 4. Zelda fora sequestrada porque chegou perto demais. 5. Eu era o único com acesso completo. E talvez 6, o mais importante. Eu estava me ferrando cada vez mais. Eu fiquei olhando para o Game Boy que meu pai me deu em 2000. Ele dizia que os melhores códigos são aqueles que ninguém entende, mas que, uma vez decifrados, revelam tudo. Confie na trilha sonora, Pedro. É nela que mora a verdade. Era o que ele me dizia enquanto programava um PC de tubo. Na época achei que ele só falava de música. Agora eu não tinha tanta certeza. E é por isso que eu nunca me separo do meu Game Boy. O meu velho, Reinaldo Negari, era programador de jogos 8, 16 e 32 bits. Fez frente às gigantes dos games, criando jogos independentes, apenas usando a plataforma deles. Tentaram contratar meu pai, sobretudo, para ele ensinar os engenheiros da época, lá no Japão. Meu velho era fera, mas por algum motivo ele pulou fora. Fugiu de ficar rico. Começou a agir na clandestinidade. Até que em 2000, na noite de Natal, ele se levantou, me deu o presente que eu guardo até hoje, pediu para eu usar com muito carinho e, enquanto minha mãe tirava o peru do forno, meu pai saiu pela porta e nunca mais voltou. A minha mãe ficou pirada. Eu pirei, todo mundo pirou. Cresci, estudei, virei detetive, tudo para encontrar pistas do meu pai. No final, me tornei uma peça barata do sistema para investigar maridos traidores e gatos perdidos por míseros dinheiros para pagar o aluguel. Para piorar, a Rádio Sombria me contratou para ser uma espécie de idiota que corre pela cidade colhendo histórias para o Cartas da Meia-Noite, um programa noturno narrado pelo Mário Saudade. Ganha-se pouco, mas trabalha-se muito. Mas, voltando ao caso, já era 9 e pouquinho. Fui até o ponto marcado, com um cartucho numa bolsa de couro surrada, uma câmera escondida no bolso da jaqueta e o Game Boy no cinto. Não para jogar, mas porque me dava coragem. Antes das 10, recebi a última mensagem no celular. Era de um número desconhecido. Apenas uma frase. Prepare-se para o jogo final. Assinado A. O mendigo. O mendigo de linguagem rebuscada. O suposto infiltrado. A essa altura, confiar era um luxo. E eu já estava quebrado demais para ser luxuoso. Me posicionei no Lago Daroshi, sentindo o peso dos cartuchos nas costas e a responsabilidade nas costas da alma. Zelda estava viva, por enquanto, mas essa partida ainda não tinha terminado.
E como todo bom jogo antigo, o chefe final ainda estava por vir. Fase 9. Reset final. O centro de São Paulo tem um cheiro peculiar à noite. É uma mistura de fritura velha, de escapamento de ônibus e algum desespero esfregado nos paralelepípedos. E era nesse cheiro que eu estava mergulhado, bem no meio do Largo do Aroche, com a barriga vazia, com os nervos esticados como cabo de vassoura mal encaixado. A troca estava prestes a acontecer e eu sabia que nada daquilo ia acabar bem. Estava com a bolsa surrada, atravessada no ombro, contendo os cartuchos. No bolso interno da jaqueta, escondi um isqueiro e um frasco de álcool em gel. Plano de emergência. No bolso de trás, uma faquinha de camping, daquelas que a gente compra achando que vai cortar corda numa trilha e acaba usando para abrir embalagem de miojo. Mas era tudo o que eu tinha. Às 10 em ponto parou uma van, mas não era aquela van preta dos filmes de sessão da tarde, não. Era uma van branca, dessas de entrega comum. Abriu aquela porta de correr e vi Zelda lá dentro amarrada, mas de pé. 2 sujeitos a seguravam pelos braços. Um terceiro com um terno escuro e uma cara de quem já mandou gente demais desaparecer com um telefonema. Acabou se aproximando. Senhor Morbid, ele disse com aquele tom de quem está acima da humanidade. Agradecemos sua cooperação. Por isso eu mesmo vim resolver essa questão tão delicada. Tá bom, não agradeça ainda. Primeiro a Zelda vai embora comigo. Depois vocês recebem os cartuchos. Ele riu, um riso curto, seco, olhou para os lados. Um carro preto se aproximava. Outros homens desciam. Estavam armados. Você realmente achou que iria nos ditar as regras? Eu achei que vocês fossem mais inteligentes do que um clichê de filme ruim. Pega ele, pirata! Nesse momento, tudo ficou confuso. Um dos capangas com o olho torto veio na minha direção. Tentei recuar, mas já estava cercado. Zelda se debatia, chutava, xingava, usando palavras que eu não ouvia desde os tempos do Orkut. Foi então que ele apareceu. O sujeito magro, coberto por um sobretudo puído, com barba longa e chapéu panamá. Surgiu do nada, como se tivesse brotado da sombra da escultura central da praça. Atirou alguma coisa brilhante, uma lâmina improvisada, que acertou o rosto de um dos capangas. O sujeito gritou e recuou. Era, na verdade, uma lata de milho em conserva. O mendigo misterioso olhou para mim, os olhos brilhando sobre a luz pública. Hora de correr, garoto! Eu não pensei 2 vezes. Corri até a Zelda, enquanto o homem esquisito dava conta de mais 2 brutamontes com a elegância de um bailarino bêbado. Eu cortei as amarras dela com a faquinha de camping, que finalmente serviu para algo, e puxei a sua mão. A bolsa! Ela gritou vendo os cartuchos saltando na minha mochila semiaberta. Eu já tenho um plano. Corremos entre os pilares do prédio da Secretaria de Cultura. Ouvi tiros. Ouvi gritos. Ouvi meu coração tentando sair pela boca. No meio da correria, me joguei atrás de uma lixeira metálica. Tirei os cartuchos da bolsa. Zelda regalou os olhos. Não! Eles nunca podem colocar as mãos nisso. Joguei o álcool em gel sobre os cartuchos e puxei o isqueiro. As chamas subiram rápido. Laranjas, vorazes, com tons azuis. O plástico derreteu. A carcaça preta do game explodiu em cheiro de morte eletrônica. Ela tapou a boca. Chorava muito. Era a única prova. E também a única coisa que poderia nos matar. Foi quando as sirenes cortaram o ar. As viaturas da Polícia Federal cercaram a praça. Homens com colete e armas téticas desceram aos montes. Alguém havia avisado. Talvez um mendigo. Talvez algum outro aliado inesperado. Não importava. Os capangas foram rendidos. O homem de terno foi algemado, ainda tentando manter a pose. O homem de sobretudo, este desapareceu na confusão, como se nunca tivesse existido. Um agente federal se aproximou. Pedro Negari? O mesmo.
Recebemos uma denúncia anônima com provas comprometedoras e um alerta de que você e a sua amiga estavam em perigo. Olhei ao redor. A praça iluminada parecia um outro mundo agora. Zelda, com as mãos tremendo, me abraçou. Ai, será que acabou? Eu suspirei. Não sabia. Mas naquele momento, com os cartuchos virando cinzas e os bandidos indo em cana, parecia que sim. Fim do jogo. Ou pelo menos, game over para eles. Por enquanto. Parte 10. Última fase. A guerra passou. Quer dizer, mais ou menos. O mundo continuava igual. Ônibus lotado, café amargo, boletos vencendo na mesma velocidade com que a bateria do meu Game Boy drenava. Mas entre um crime digital e outro, eu consegui algo raro. Uma noite tranquila. Zelda estava online e eu também. Tínhamos um pacto silencioso de jogar juntos toda a sexta, como se fosse um ritual nerd contra o tédio do mundo real. Às vezes a gente nem conversava, só entrava online e jogava. A tela dividida exibia o universo pixelado do Final Fighter 3. Eu controlava o Hagar, aquele prefeito bombado com os suspensórios, porque nada resolve melhor a gestão pública do que um pilão voador no rosto de bandidos. Zelda, como sempre, era a Maki, rápida, letal e ótima em roubar meus power-ups. Ai, você sempre joga com ela, porque se identifica, não é? Provoquei apertando o botão de pulo com mais raiva do que técnica. É claro, ela bate em bandido e ainda usa saia plissada, coisa que você jamais conseguiria segurar com dignidade, Pedro. Respondeu com aquele deboche carinhoso de quem me conhece bem demais. A verdade é que, depois do sequestro e do quase fim do mundo em cartuchos de 16 bits, a gente merecia essa calmaria. Zelda se recuperava bem, embora ainda falasse com as plantas da casa dela como se fossem agentes infiltrados. Nelson, o gato, também voltara ao normal, ou seja, dormindo em cima dos consoles, deixando os pelos mais difíceis de tirar que código-fonte de jogo do Atari. Eu estava pensando. Ela começou entre uma voadora e outra. E lá vem. Sempre que você começa assim, alguém explode. Ou a Receita Federal bate na porta. Falei meio rindo, meio desconfiado. Antes de destruir os cartuchos, antes daquela correria toda, Zelda hesitou. Eu fiz um backup dos arquivos. Só um. Imediatamente deixei o controle cair no meu colo. O Hagar levou uma surra na tela, mas pela primeira vez eu não liguei. Você o quê? Calma, xerife da ética digital. Eu deletei tudo, como prometido. Eu só deixei esse, sabe por quê? Bem, ele tinha um nome estranho. Um nome que talvez te interesse. Zelda, pelo amor de Miyamoto, desembucha logo. Ela silenciou por alguns segundos. O jogo continuava, mas a gente já não estava mais ali, no ringue pixelado. Eu podia jurar até que o Nelson parou de ronronar. O arquivo se chama Negari. Negari, _ Reinaldo, _ 00A. Meu coração deu uma bugada no peito. Era o nome do meu pai, completo, com direito ao mesmo estilo que ele usava nos seus projetos de jogos nos anos 90. 00A, era típico dele. Era como se fosse uma fase teste. E isso é sério? Minha voz saiu mais fina do que eu gostaria. Infelizmente. Ou felizmente, sei lá. Eu fiquei na dúvida se te contava, Pedro. Porque se tiver alguma coisa importante ali, a gente vai ter que mergulhar de novo. E eu não sei se eu quero isso. Você olhou o conteúdo? Só o cabeçalho. É criptografado. E tem uma assinatura digital que combina com a que você me mostrou, daquele cartucho que ele te deu no Natal. Fiquei olhando para a tela por um tempo. A máquina da Zelda estava parada, tomando porradas de todos os lados. Ela nem ligava. Pela primeira vez em muito tempo, Zelda estava nervosa. Eu não vou te pressionar, Pedro. Posso apagar agora, se quiser. Fingimos que nunca aconteceu. Continuamos nossas madrugadas como antes.
Você com seu colete ridículo e eu com as minhas paranoias saudáveis. Suspirei. Sabia que não seria o fim. Não com esse tipo de pista. Eu passei a vida inteira tentando entender o que aconteceu com meu pai. Esse arquivo podia ser a peça que faltava no quebra-cabeça. Ou só mais uma ilusão de ótica. Guarda ele. Guarda ele, Zelda. Só isso. Guarda. Por enquanto. Copiado, vacilão. Vai ficar num drive físico, escondido, longe da nuvem, longe de todo mundo. Se você mudar de ideia, é só me chamar. Ficamos em silêncio por um tempo. O jogo nos devolveu à realidade com um sonoro game over, porque sim, ninguém pausa Final Fight sem pagar o preço. Ô Pedro, Zelda disse num tom mais leve. Se tudo isso tivesse sido só um jogo, você teria zerado sozinho? Eu sorri. Um sorriso meio torto, meio cansado. Olhei para o Game Boy em cima da minha mesa. Ele ainda carregava aquele ar de passado congelado, como se a qualquer momento meu pai fosse surgir da tela e dizer: "Fase bônus liberada!" Nunca. Você sabe que eu só jogo bem quando você tá do meu lado, me salvando de mim mesmo. Então tá tudo certo, Pedro. Porque, gostando ou não, eu ainda estou aqui, com você. Nem que seja para te lembrar de salvar o progresso. E para roubar meus power-ups. Ela riu, um riso curto, verdadeiro. Do outro lado da linha, dava para sentir o calor de algo raro. A confiança. Boa noite, Pedro. Boa noite, Zelda. A ligação caiu, mas eu fiquei ali, encarando o escuro da tela, pensando no arquivo, no nome do meu pai e nela. Talvez o jogo ainda não tivesse acabado. Talvez só estivesse começando. Você acabou de ouvir Pedro e Zelda, na Rádio Sombria FM. Pedro Morbid tem a criação e supervisão de roteiro de Marcelo Fávaro. Para ajudar, faça sua inscrição nos canais Conta um Conto e Cartas da Meia-Noite.